Vocês sabem que hoje, primeiro dia do mês, e eu tenho uma pergunta: alguém viu esse mês passar? Alguém viu esse mês passar? Gente, quem viu, por favor, anota a placa, porque passou por cima de mim, me atropelou. Esse mês foi uma loucura, foi muito intenso. E lá em casa, nós fizemos tantas coisas nas últimas semanas. Eu parei de dizer que eu estou correndo. Eu disse, eu estou cronometrado agora. Está tudo, sabe, tintim por tintim, muita intensidade. E para melhorar a coisa, sabe, ainda veio uma virose que chegou por lá, que deu uma baqueada na gente, sabe? Mas eu vejo que quanto mais a gente vai vivendo e vai vivendo esses momentos de intensidade, muitos momentos em que a gente nem vê o tempo passar de fato, mas eu vejo que isso me desgasta, isso vai trazendo, sabe, um cansaço, e eu tenho a coragem de dizer para vocês que há um limite para as minhas forças, há um limite para o meu foco, também um limite para a minha fé, porque ao final de tudo isso, eu me pergunto, será que eu fiz o bastante? Será que eu fiz aquilo que era realmente necessário? Eu pergunto a você, será que o cansaço que a gente sente no dia a dia, é porque a gente faz muito, ou é porque a gente não sente que é o suficiente? Qual será a causa do nosso esgotamento? Porque há muitas demandas. Maridos, nós temos muitas demandas. Mulheres, esposas, os filhos, patrões, funcionários, todos nós temos uma preocupação sobre atingir uma expectativa, todos nós estamos enganjados em realizar algo, e a gente precisa alcançar aquilo que se espera de nós, e é assustador conviver com esse sentimento de incapacidade, o sentimento de que não consegue atender as cobranças, atender a correria, e o que sobra é o nosso cansaço. E eu vejo que parece que virou comum as pessoas se sentirem cansadas, virou normal o esgotamento, olhar nos olhos uns dos outros e ver que a energia se foi, sabe, é estranho, não deveria ser assim, não deveria haver esse tipo de cansaço que consome a gente de dentro para fora, principalmente conosco que somos cristãos, principalmente conosco, os discípulos, sabe, eu vejo que o cansaço ganha aqui uma camada espiritual, que torna as coisas ainda mais delicadas. Quando a gente vai para o âmbito da espiritualidade, a gente tem aquela sensação de que a vida com Deus não está funcionando, de que as coisas não estão fluindo, de que a vontade de orar não chega. E a leitura da Bíblia, então, a gente se arrasta, a gente vai vendo que na questão da fé, o nosso caráter ainda carrega algumas marcas, algumas necessidades de transformação, de intervenção de Deus, e sem dúvida, as tentações, quantas vezes nós olhamos para a nossa história e vemos se repetindo aquela mesma pedra na qual nós tropeçamos, mas às vezes a gente também faz tudo certo, e nada acontece, sem resultado. E aí acontece uma coisa preocupante, porque se a gente não atinge o padrão
a gente muda o padrão. Se a gente não atinge aquele objetivo, a gente diminui a expectativa e começa a se esforçar na medida que dá. Não, você não precisa de tanto assim. Você não precisa se entregar tanto para Deus, você não precisa se consagrar tanto, e nós já temos até um meme para justificar isso. É difícil a vida do crente. Cansaço. A gente tem uma luta e começa a fazer o que dá. Se der para ir na quarta-feira, se der para ir no PG, se der para ir na vigília, se der para participar disso, sabe? O nível vai baixando, a gente vai abrindo mão. Por quê? Porque realmente nós nos esgotamos. E acaba que a gente fala assim: deixa eu ficar mais velho. Quando eu ficar mais velho, eu vou ter mais tempo, aí eu me dedico mais. Será? Será que a vida precisa ser assim? Será que a gente precisa carregar tudo isso para viver de verdade? Eu quero encontrar essa resposta junto com você nas palavras de Jesus, aqui em Mateus, capítulo 11, o versículo 25, que a gente vai compartilhar. Mateus 11, 25, onde diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor do céu, da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas, disse Jesus. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelá-lo. Então venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu ensine a vocês, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu dou é leve. É leve. É engraçado Jesus falar sobre descanso, nesse momento aqui. Eu acho muito curioso, ou talvez até irônico, porque exatamente nesse capítulo, Jesus está convivendo com várias situações difíceis ao mesmo tempo. Há vários gatilhos que poderiam disparar o cansaço, não só em Jesus, mas também em nós. O primo de Jesus, olha no capítulo 11, a partir do 1, o primo de Jesus está preso. João Batista estava na prisão. Jesus saiu para andar pelas cidades da região, ele estava andando, ele estava pregando, ele estava anunciando, ensinando as pessoas. Ele ia a pé, andava de cidade em cidade. E para piorar, de repente chega alguém com uma pergunta: ei, Jesus, seu primo mandou perguntar se você é mesmo o enviado de Deus. O próprio João Batista tem dúvidas a respeito do ministério de Jesus. Ele sente a pressão também do descrédito. A mensagem dele também é rejeitada. As pessoas veem o milagre de Jesus, mas rejeitam a mensagem dele. Ele não vê o resultado nas vidas. Pense que momento terrível, e que provavelmente a gente enfrenta. Eu olho para isso e pergunto: como que esse homem não se sente esmagado da mesma forma que eu me sentiria nessa situação? Como que ele consegue suportar isso? E ele não está parando tudo e convidando a gente para férias, ele não está dando um tempo, não, ele está fazendo um trabalho pesado, sem reconhecimento, sem recompensa.
Ele está em movimento. Sabe, o trabalho não é um problema. Jesus está trabalhando. E isso mostra para a gente que a fonte do cansaço é outra. Porque desde o início, Deus deu ao homem o privilégio de trabalhar. Deus deu ao homem esse convite para trabalhar com Ele, com Deus. E Jesus mesmo fala: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quando nós estamos falando sobre trabalho e sobre cansaço, a gente entende que essas coisas para Jesus não têm relação uma com a outra. Porque, pelo contrário, é possível a gente ficar cansado até mesmo quando descansa. Tem alguns irmãos que chegaram de férias, eu tenho certeza que já estavam doidos para ir para casa, estavam cansados de viajar, cansado de ver o mar azul, cansado. Porque até mesmo o descanso cansa. Sabe, o cansaço surgiu quando o homem deixou de trabalhar junto com Deus, abandonou o plano de Deus e começou a trabalhar por conta própria. Aconteceu na queda, lá no jardim, um abandono daquilo que Deus estava fazendo, trabalhando e investindo. Você sabe o que nos cansa? Quer saber o que nos cansa de verdade? O que nos cansa é trabalhar com um propósito errado. O que traz esse esgotamento para nós é o propósito errado. Toda motivação que nós desenvolvemos, que não são alimentadas por um relacionamento com Deus, vão nos esgotar. Tudo aquilo que a gente não faz, colocando Deus como alvo, como objetivo, como nossa parceria verdadeira, vai dar errado. Jesus disse o seguinte: eu conheço o Pai. E Ele protegia essa verdade no seu coração. Era isso que Ele guardava dentro de si. Jesus sabe quem Ele é e sabe o que o Pai espera dele. Ele sabe o que Ele deve fazer, sabe? E Ele mesmo faz questão de compartilhar com a gente essa verdade. Verdade que traz para nós descanso. Jesus nos apresenta o Pai para que a gente tenha o mesmo descanso que Ele recebeu, o mesmo descanso que Ele guardava em si. E aí eu pergunto a você: por que eu preciso do Pai, do Deus Pai, para o meu trabalho? Por que eu preciso de Deus para as minhas jornadas, minhas empreitadas, meus estudos, meus investimentos? A resposta é simples: porque Deus não está chamando a gente para trabalhar para Ele, Deus está chamando a gente para trabalhar com Ele. Isso muda tudo. Você se lembra daquela proposta onde a serpente disse assim: coma dessa fruta, você saberá tudo que Deus sabe, você vai poder fazer o que Deus pode. Em outro momento, o próprio Satanás apareceu para Jesus e disse assim: se você me reverenciar, se você me adorar, eu darei a você um atalho para o sucesso. Você toparia? Jesus deixa claro para a gente: isso é cansaço. Parece um atalho, mas é cansaço. Isso esgota a gente, é enfado. Jesus não queria poder, Jesus não queria fama, Jesus não queria reconhecimento, Jesus queria o Pai. Aquilo que Jesus mais amava era o Pai, e não importava o que fosse para fazer, se o Pai estivesse trabalhando junto, Ele faria. Sabe o que nos dá cansaço? Sabe o que nos desgasta? O que nos cansa é a missão errada. É não somente o objetivo, mas também aquilo que nós fazemos para alcançar esse objetivo. E Jesus mesmo diz: eu sou manso. Sabe, mansidão é um termo tão poderoso na Bíblia.
dá a ideia de alguém que é ensinável, dá a ideia de alguém que se deixa ensinar, é alguém que é facilmente conduzido. Isso significa que Jesus está dizendo para a gente: eu só carrego o que o Pai me manda carregar. Eu não me envolvo com aquilo que Deus não quer que eu me envolva. Jesus não quer fazer tudo. Jesus sabe que Ele não deve fazer tudo. Ele ora, mas ensina a orar. Ele prega, mas ensina a pregar também. Ele discipula e ensina a discipular. Isso para mim é assustador. Sabe por quê? Para nós, quando a gente fala assim, fulano é o Salvador. Para nós a ideia de Salvador é aquele que faz tudo. Mas o verdadeiro Salvador não foi aquele que fez tudo. Foi aquele que fez o que o Pai o mandou fazer. Ele transformou água em vinho, mas deu ordem: encham as vasilhas. Ele multiplicou o pão e o peixe, mas foram os discípulos que foram buscar. Procura aí. O próprio Jesus fez vários milagres. E a fé? Cadê a fé para o milagre? Houve momentos que ele não pôde fazer, porque faltou fé. Sabe, eu confio que ele é capaz de fazer. Eu confio que ele é capaz de fazer a parte dele. Mas a gente tem essa opção: confiar que ele vai fazer, ou trabalhar num plano B. Vai que não dá certo. Isso é cansaço. Isso é o que realmente nos esgota. Jesus diz: aprendam de mim, eu sou manso, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Sabe o que nos cansa? O que nos cansa também é ter a prioridade na nossa vida errada. Prioridades erradas nos cansam. Jesus estava sempre e sempre orando. E sempre que eu vejo Jesus nesse momento de oração, eu vejo Ele começando algo no céu para continuar na terra. Jesus, quando ora, Ele está começando algo no céu para que aquilo continue na terra. Ele começa em Deus. E há vários momentos em que Jesus não faz questão de atender as demandas da terra. Ele faz questão de frustrar os discípulos e as pessoas que estão ao redor. Ele escolhe um caminho inusitado, passando por Samaria, onde ele não seria bem-vindo. O próprio Jesus dorme em meio à tempestade, os discípulos ficam loucos: Jesus! O Senhor não se importa, a gente está morrendo. Eu nem reparei, eu estava aqui tirando um cochilo. Ele não está muito preocupado com certas demandas aqui da terra. Os discípulos chegaram com pão, com comida, e ele disse: o meu pão não é esse, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus se atrasa intencionalmente, enquanto Lázaro, seu grande amigo, está morrendo. Jesus tinha outras prioridades. Ele não trabalha sob as demandas das pessoas. Jesus não tenta compensar a omissão das pessoas. Ele nem tenta atender às expectativas dos outros. Ele simplesmente respondia ao céu. Sabe por quê? Viver pelos outros cansa. Ser demandado, ter as suas prioridades controladas por toda circunstância que advém, cansa a gente. Sabe, é incrível quando a gente consegue colocar tudo no lugar que a gente gostaria. É lindo quando a gente organiza as coisas, é aquela sensação de realização, sabe? Aquela sensação de que eu consegui. Nós nos sentimos felizes quando organizamos tudo do nosso jeito.
quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a carreira do nosso jeito. Alcancei aquele salário desejado, alcancei aquele cargo tão desejado. Quando os estudos são do nosso jeito, a gente se alegra também, e a gente coloca assim essa expectativa, quando eu tiver tal diploma, quando eu tiver tal certificação, tal graduação. A gente também pensa nos bens, a gente quer organizar tudo do nosso jeito, então quando eu tiver tal patrimônio, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser realizado. Isso vale para o tempo, isso também vale para casamento. Quantos dizem, quando eu me casar, sabe? Prioridades. Nós organizamos a nossa vida a partir das nossas prioridades. Se é do nosso jeito, está feito. Se é do nosso jeito, a gente está realizado. Mas Jesus está ensinando para a gente que descanso é aprender com Ele a ser humilde. Porque humildade é abrir mão das coisas que seriam do nosso jeito, do nosso gosto, da nossa vontade, do nosso querer. Ser humilde de coração é ser alguém que permite Deus pegar nossos planos, amassar, jogar fora. Permite Deus conduzir, decidir, definir as nossas prioridades. Deixa eu dizer, não queira tudo do seu jeito. Você vai brigar por isso, você vai morrer por isso, e não vai conseguir chegar lá. Cansa tentar colocar as coisas da nossa maneira. Aprenda com Jesus. A nossa prioridade é fazer de acordo com o que o Pai quer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é descanso. Isso é descansar, sabe? Deixa eu olhar bem nos seus olhos aqui para te dizer algo. O fardo que você carrega é pesado. Suas lutas são pesadas. Eu tenho certeza que as forças vão chegando ao limite, e a gente ainda tem um ano inteiro pela frente. Mas eu vejo também pessoas que estão se esforçando para se acertar com Deus, para fazer a coisa certa, se esforçando para manter a fé nesse mundo louco, se esforçando para dar um testemunho, se esforçando para cuidar da família, se esforçando para pagar as contas no início de ano, se esforçando para começar um projeto que vale a pena ser atingido, alcançado e realizado. Tem muita gente que está cansada, se esforçando para ser alguém. Tudo isso cansa, porque são muitos medos, são muitas expectativas, são muitas cobranças e responsabilidades, sabe? Nós cansamos só de ficar preocupados, porque enquanto a gente imagina algo, o nosso corpo vai respondendo. Os atletas, eles se imaginam fazendo as atividades, jogando, competindo, antes de chegar lá. Um segredo para palestrantes é se imaginar falando diante da multidão, porque enquanto você fala, enquanto você imagina, o seu corpo vai respondendo. E é a mesma coisa quando você se preocupa. Seus músculos se contraem, seu coração acelera, e você começa a se desestabilizar. Nosso fardo, o verdadeiro fardo que a gente carrega, é a forma que a gente aprendeu de dar conta da vida. O nosso fardo é a soma de tudo que a gente acredita que precisa para ser feliz, tudo que a gente tenta proteger. Mas
A gente está vendo agora Jesus nos oferecendo o fardo dele. Ele não está falando sobre um diploma. O que ele está falando, na verdade, é sobre um aprendizado que dá descanso. A gente precisa aprender a viver. E a gente pode aprender a viver do jeito de Jesus. E receber um descanso que é mais do que o descanso para o corpo. Porque enquanto o corpo está cansado e a alma renovada, a gente vai. Mas quando o corpo está em forma e a alma abatida, aí não há quem levante. A gente está vendo Jesus dizer que a gente pode chegar até Ele e receber descanso. Isso não é um convite para as férias, isso não é um convite para largar tudo, para você se mudar de cidade, abandonar, deixar tudo para trás, não. Isso é o convite para uma nova vida, isso é o convite para viver do jeito de Jesus. Ele está chamando a gente, aprenda comigo, ei, ande comigo, disse Jesus, vem junto comigo nessa jornada, sabe, porque o descanso com Ele não vai chegar quando você atravessar a linha de chegada. O descanso chega quando nós damos o primeiro passo. Ao andar com Ele, o descanso vem. Ao responder a Ele, o descanso vem, sabe? E isso é assustador, porque ninguém trabalhou mais do que Jesus. Jesus carregou o peso daquela cruz que era nossa. Jesus carregou o peso do nosso pecado, da nossa culpa. Enquanto Ele estava pregado na cruz, Ele suportou o peso da ira de Deus, condenando os nossos pecados na carne de Jesus. Ele suportou o que ninguém mais poderia suportar, por você, por mim. Ele assumiu o trabalho árduo para que eu e você tivéssemos descanso nele, para que a gente receba hoje descanso com Ele, junto com Jesus. Esse não é o tempo de desistir, esse é o tempo de trocar de fardo, abandonar a sua carga, abandonar aquilo que você acha que precisa para ser feliz, e abraçar aquilo que Jesus está te oferecendo, o ensino, a mensagem, a palavra dele. Só que aqui é um grande desafio para a gente. É preciso se arrepender. É preciso dizer, realmente, Jesus, do meu jeito, não está funcionando. Eu preciso de ser renovado. Eu preciso de renovo. Eu preciso de descanso. É isso que Jesus está oferecendo para mim e para você hoje. Descanso. Ele está nos convidando para esperar nele, para ter nossas forças renovadas. Ele está nos convidando para viver uma vida incrível com Ele, onde aquilo que vai acontecer não é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa entrega, da nossa consagração, é fruto dessa decisão em dizer, eu troco o meu fardo, o meu jeito de viver, eu troco as minhas expectativas, eu troco as minhas preocupações por tudo aquilo que Jesus tem para mim. Eu quero o jeito de viver de Jesus, eu quero o amor de Jesus, eu quero a graça de Jesus, eu quero a vida de Jesus. Isso é que nos renova, isso é que nos revigora, isso dá sentido para você continuar cuidando da sua família. Isso vai te dar sentido para você acordar amanhã de manhã e encarar a segunda-feira com expectativa. Você vai chegar no trabalho e vai dizer, ninguém me ganha, ninguém me ganha. Ficou alguém animado aí com isso? Eu ouvi algumas pessoas, acho que vai ficando melhor, vai melhorando, vai melhorando. Você vai estudar amanhã, cadê a galera que vai estudar amanhã? Cadê você que vai estudar amanhã? Vamos lá, gente, vou te dar uma chance, 1, 2, 3 e... Amanhã, segunda-feira, o desafio para a nossa fé é a segunda.
Deus te dá descanso. Você vai chegar, você está pensando que o problema é o deserto que você vai enfrentar? Não, Deus faz em você um oásis, você recebe o descanso está em você. Há descanso para os estudos, há descanso para o seu ministério, há descanso para que você possa fluir em tudo aquilo que Deus tem para você. Descanso é saber que você está trabalhando na missão com Deus, que o que você está fazendo está sendo confirmado por Deus, porque você está com Ele, fazendo para Ele, com Ele. Eu tenho um desafio para você hoje. Que tal trocar de fardo nessa noite? Que tal receber uma nova vida e dizer: eu recebo essa vida de Jesus para viver intensamente, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, voar como que uma águia nos céus, nas maiores alturas. É isso que Deus está chamando a gente para viver. É assim que a gente vai começar esse novo ciclo. Deus está falando com você. Fique de pé no seu lugar. Se você quer ser renovado nessa noite, se você recebe de Jesus e faz esse compromisso dizendo: Senhor, eu respondo, eu recebo, eu me entrego. Tudo o que nós precisamos é de andar com Jesus, estar com Jesus. É isso que vai trazer vida, sentido, alegria. Feche seus olhos aí. Sabe, não tem nada mais empolgante do que uma pessoa que chega com um brilho no olhar. Não há nada mais empolgante do que alguém com um sorriso, uma esperança, que chega com o rosto rejuvenescido, com o fruto de um coração renovado, descansado. Por fora, no corpo, lutas, batalhas, por fora, tantas e tantas cicatrizes, tantos combates, mas por dentro, a certeza da vitória, a certeza daquele que está conosco, a certeza daquele que é o vencedor, a certeza daquele que levou o nosso fardo, trabalhou pesado por nós, aquele que nos dá a vida, Jesus. Ele é o nosso descanso, Ele é o Senhor do descanso, Ele é a nossa vida. Eu desafio você a receber essa vida, porque essa cidade precisa de você, com esse brilho no olhar. Essa cidade precisa de você, com as forças renovadas. Essa cidade só está esperando você chegar, com um braço disposto, alegre, sabendo que está fazendo algo em nome de Jesus. É a missão de Jesus, é o propósito de Jesus, e é sem dúvida aquilo que Jesus quer fazer através de nós. Entregue sua vida a Ele. Pai, nós consagramos nosso ser, nossa vida, esse novo mês que começa, nós dedicamos ao Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe das nossas lutas, sabe das nossas batalhas, mas nós sabemos quem Tu és. Nós aprendemos com Jesus que o que nos importa é saber que Tu és o nosso Pai e que o Senhor cuida de nós. Não nos deixe quebrar no cansaço, não nos deixe parar no meio do caminho. Renova as nossas forças, nos faz ir além, nos faz responder a Sua voz. Nos permita, Senhor Deus, hoje ser renovados em Ti, pelo poder do Seu Espírito, para viver com toda a intensidade o que o Senhor tem para nós. Cura, Senhor, as dores no corpo. Renova, Senhor, tudo aquilo que está nos limitando. Remove, Senhor, o que nos limita e renova a nossa força, nosso vigor, para a glória do Seu nome. Nos faz, Senhor Deus, ter tudo o que precisamos para cumprir essa missão, de dentro para fora, de sermos luz, de abençoar essa cidade. É isso que nós pedimos, a vida de Jesus, hoje, que nos renova, nos revigora para a Tua glória, no nome dEle. Amém, amém. Louvado